Fala, concurseiro, seja bem-vindo e bem-vinda aqui à nossa aula de redação para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco e Corpo de Bombeiros de Pernambuco, Soldado Oficial, Polícia Civil de Pernambuco também. Então, aula 100% focada na banca AOCP, Instituto AOCP, a banca que vai organizar essa porrada de concurso aí. Eu sou o professor Ari, o brabo da redação, eu sou nordestino, também sou piauiense, faz divisa aí com o meu estado, então estou muito feliz de ministrar esse curso para vocês aqui, algumas aulas gratuitas, alguns conteúdos 100% focados nessa prova. Então, bora lá. Eu vou hoje, sem enrolação, entregar para vocês o que você precisa saber para ir bem na redação da banca Instituto AOCP. Eu já trabalho com essa banca aí há 3 anos e meio, já acompanhei vários concursos de carreiras policiais, inclusive organizados pela banca Instituto AOCP. Então eu tenho conhecimento sobre essa banca, eu entendo dela. Já vários e vários alunos aprovados em concursos de PMDF recentemente, PM Goiás, PM Espírito Santo. Então fica tranquilo que eu vou te entregar o conteúdo de verdade, 100% focado nessa banca. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar aqui a aula. Vou te mostrar o perfil dessa banca, como você faz para estudar para ela. É a primeira vez, inclusive, que vai ser cobrada redação para soldado, né? Para soldado da PMPE, do Corpo de Bombeiros PE. Era sempre cobrada redação para oficial e agora vai mudar completamente o perfil, né? O estilo de cobrança vai mudar. A banca AOCP é uma banca que tem um jeito de cobrar redação muito específico, você precisa dominá-lo. Então, vamos lá. Eu vou começar agora olhando o perfil de temas. É importante olhar o perfil de temas porque os alunos estão sempre muito focados em querer adivinhar o tema. Então, e eu entendo vocês, existe uma preocupação muito grande com o possível ou provável tema. Então, eu sempre recebo essa mensagem: professor, quais os temas que eu sou aposta que vai cair? Então, antes de falar prováveis temas ou prováveis coisas que você deve ler, eu preciso olhar para o retrospectivo da banca, porque ela já cobrou. Sem olhar para o que ela já cobrou, fica difícil eu te dizer o que pode cair. Na verdade, o que eu entendo, que eu já concluí olhando os temas da banca AOCP é o que provavelmente não vai cair, tá? E aí talvez eu te surpreenda com o que eu vou dizer aqui sobre o que talvez não vai cair, tá? Talvez eu te desanime um pouco, mas esse é o perfil da banca, é esse que vai tirar você do zero, é esse que vai fazer a diferença no seu concurso, tá? Olha o primeiro tema recente, este ano, né, 2023, no cargo de soldado da PMDF. O tema foi Desafios para promover a segurança no trânsito brasileiro. Então, um tema que toca um pouco ali na segurança pública, tá? Mas é muito mais voltado para a educação, né, cidadania, e isso envolve o trânsito, tá? Não é sobre violência no trânsito, mas toca um pouco. E eu vou te falar uma coisa agora que talvez te surpreenda, né? A banca AOCP ela já organiza concursos de carreiras policiais há alguns anos. O primeiro que eu vi foi da PM Espírito Santo em 2018, para soldado oficial. Então, desde 2018, que eu acompanho essa banca, que eu olho os temas e vejo o perfil dela, essa foi a primeira vez, tá, em que a banca cobrou um tema que toca um pouco no eixo segurança pública. Então, o eixo segurança pública, mesmo em provas de carreiras policiais, não é o eixo mais cobrado. Foi a primeira vez, e aí de 2018 para cá, a AOCP já cobrou, já organizou PM Goiás, né, já organizou PM Espírito Santo 2 vezes, organizou ITEP Rio Grande do Norte, que é o Instituto de Perícia do Rio Grande do Norte. Em nenhum dos casos houve cobrança de temas de segurança pública. E, na verdade, o que a banca não faz é cobrar temas de redação que estejam relacionados às atribuições do cargo. Não é o perfil da banca Instituto AOCP cobrar temas de redação que se relacionem com as atribuições do cargo. Então, grava isso. Então, eu já vou te dar esse bizu para já quebrar o gelo aqui. Tá? Já quebrar o gelo. É muito provável que na prova de vocês, da PM e do Corpo de Bombeiros, não caiam temas relacionados à atividade de segurança pública. Por que você está falando isso, professor? Eu sou evidente, eu só tenho bola de cristal? Não, eu não tenho bola de cristal. Eu só estou olhando para o histórico.
É igual você olhar uma pessoa que comete vários crimes e você acreditar que ela não vai cometer de novo. É difícil. É um criminoso quanto mais. É pouco provável que a promessa que ela tá te fazendo que não vai... Ah, eu não vou mais delinquir. É pouco provável que ela não vai mais delinquir. Porque para algumas pessoas o crime é um meio de vida. Mas vamos lá. Considerando apenas o histórico retrospectivo, e não são poucos temas que eu tenho como base, tá? São muitos temas, eu vou mostrar aqui. É provável que o tema de vocês não seja sobre segurança pública. E aí você deve estar se perguntando, professor, então o que é que eu devo ler? Qual o caminho que eu devo seguir? Fica tranquilo que eu vou te mostrar o caminho, tá? O caminho que você deve seguir para ir bem na redação. Inclusive, deixa eu fazer aqui um breve corte. Eu tô com inscrições na lista de espera do meu curso. Se você não me conhece ainda, vale informar. As inscrições dos meus cursos estão sempre fechadas. Por quê? Toda vez que eu abro inscrições, lota muito rápido. Lota rápido, em 1 ou 2 dias já está lotado. Então tem que fechar para conseguir dar conta de atender todos os alunos. Então eu abro inscrições 1 ou 2 vezes por mês para conseguir dar conta do recado, de entregar os cursos com correções, que a gente faz correções analíticas, enfim. Então, hoje, dia 20 de outubro, eu estou com lista de espera e no dia 23 de outubro, na segunda-feira, eu vou abrir por um dia, só no dia 23, na segunda-feira, inscrições para os meus cursos, inclusive inscrições para o curso da PC e da PM e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, tá? Então aproveita, o link está aqui na descrição para você entrar nessa turma de... Eu tô esquecendo as palavras. Essa turma de segunda-feira, dia 23, tá? E aí depois vai ficar vários dias sem inscrições, então talvez você não consiga, inclusive com desconto agora. Mas bora lá. Ó, olha o outro tema aqui que foi cobrado recentemente aqui, ó. A prova de oficial, é o quadro complementar de oficiais da PMDF, tá? Quadro complementar de oficiais. Olha o que eu acabei de falar para vocês sobre os temas que não se relacionam com as atribuições do cargo. Olha aí, ó. PMDF, Polícia Militar do DF, oficial. Fatores que influenciam o aumento da expectativa de vida da população brasileira. Então, o tema nada a ver com as atribuições do cargo. Então, você já começa a perceber, opa, né? Não há um padrão, não há necessariamente um padrão de temas entre uma prova e outra, ou entre um cargo de uma prova e outro cargo da mesma prova. Então pode ser que para oficial da PM caia um tema nada a ver com segurança pública e pode ser que para soldado caia. Então não dá para chutar o que vai cair. Então se você viver nesse universo de ansiedade, querendo saber o que vai cair, supondo o que pode e o que não pode cair, você vai perder a grande oportunidade de estudar de forma correta e saber lidar com qualquer tema. Então essa é a nossa perspectiva de trabalho. Vamos lá. Outro tema que a banca OCP cobrou ano passado, a PM Espírito Santo. Eu estou dando para vocês temas recentes dessa banca, ó. A importância da valorização da saúde mental no trabalho. E aqui não é no trabalho policial, não, é no trabalho de forma geral. Então, ó, agora eu falei sobre fatores relacionados à expectativa de vida. Eu falei antes sobre desafios para valorização do trânsito, né? Como é que era aqui ó, na PMDF? Desafios para promover a segurança no trânsito, né? Ó. Então vamos mudando os temas. Os temas não têm um padrão exato. Por exemplo, você pega provas da banca Sebrasp, né? Sebrasp, FCC, FGV, você consegue perceber um padrão. E BFC há um padrão entre os temas de uma prova e outra. Há um padrão. Eu posso dizer, olha, essa aqui é uma lógica que sempre cai. Aqui na OCP, esse padrão já é um pouco diferente. É um pouco mais difícil de estabelecer um padrão, tá? Pela nossa experiência aqui. Mas a minha ideia é te ajudar, tá? Então perceba, ela está falando aqui sobre a importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. Claro que aqui eu não vou dar uma aula de redação, tá? As aulas de redação a gente dá lá no curso de redação, no curso teórico, enfim, nas correções. Aqui eu quero te mostrar o perfil da banca para que você se prepare da forma correta, tá? Vamos lá. PM Goiás, ó, PM Goiás, ano passado também, a OCP, ó, soldado, o tempo utilizado na internet é prejudicial para as pessoas ou é uma necessidade do mundo contemporâneo? Então, que eu tenho um tema
alternativo e interrogativo. Tá? Então você deveria se posicionar, tomar um partido e se posicionar. E aí, na sua opinião, candidato, o tempo que as pessoas passam na internet, ele é prejudicial para as pessoas? É prejudicial? Ou ele é uma necessidade desse mundo? Você tem que se posicionar. O que eu vi de erro nessa prova de candidatos que botaram um parágrafo falando que era uma necessidade e um outro parágrafo falando que era prejudicial, e a banca tirou um monte de pontos em 2 itens diferentes, que é a argumentação e não lembro agora qual foi o outro item. Mas muita gente perdeu 4, 5 pontos nessa prova porque não se posicionou na redação, tá? Então, você precisa aprender a argumentar, a se posicionar. E aí, gente, redação não é uma matéria. Assim, o que eu vejo de erro aqui que você pode talvez estar cometendo, ou talvez você vá cometer se não tiver um bom direcionamento. As pessoas acham que redação é só chegar e escrever o texto. Então não é assim. Se você está aí agora comigo vendo essa aula e você nunca fez uma redação na sua vida, ou você fez a redação há 10 anos, lá no vestibular, enfim, muito cuidado. Você precisa entender que redação de concurso é diferente de redação de Enem. Tá? Os temas são completamente diferentes. A abordagem técnica do texto é diferente. Então muita gente erra ao tentar estudar redação indo direto para a fase da escrita. Então o cara vai, antes de entender a teoria, antes de entender como se interpreta um tema, antes de fazer as leituras corretas, ele vai direto para a escrita. Então ele chega lá para escrever a redação e ele não consegue escrever 10 linhas em 2 horas. Ou quando termina a redação passou 6 horas. Não adianta. Lá no dia da sua prova você vai ter 1 hora, 1h15, 1h20 no máximo para escrever a redação. Então você precisa aprender primeiro a teoria. Quanto mais você entende a teoria da redação, quanto mais você entende dos repertórios, dos conceitos e constrói uma base de pensamentos reflexivos e crítico, mais rápido fica você escrever a redação. Vai ser mais rápido escrever a redação. Então, o grande erro de muitos candidatos é já querer começar escrevendo. Você não vai aprender a andar de bicicleta já correndo sem você fazer primeiro o básico, fazer os primeiros passos ali, até às vezes cair um pouco. Então tem que ir devagar para poder conseguir escrever, beleza? Mas vamos lá. Ó, TRT 19, ano passado também 2022, banca OCP, empatia no ambiente de trabalho. Então, ó, olha um padrão aqui legal, ó. Eu acabei de falar de um tema que falava sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Tema lá da Polícia Militar do Espírito Santo. E aí no mesmo ano, na prova do TRT 19, a banca cobrou sobre empatia no trabalho. Então, em uma prova ela fala sobre saúde mental no trabalho, e na outra ela fala sobre empatia no trabalho. Então, ó, a banca está interessada em saber questões relacionadas ao mundo do trabalho. Isso em provas de cargos diferentes. Então já começa a perceber isso. Aí lá no Método Brabo, lá no nosso curso de redação para PM, Corpo de Bombeiros, PC Pernambuco também, tem vários temas comentados que vão te dar condições de entender de forma crítica, reflexiva esse universo do trabalho, que é o que a banca quer. Tá? Ó, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, ano passado também, ó, a importância das relações sociais. Olha que legal. A importância das relações sociais. Então perceba, é uma diversidade de possibilidades. Mas, no fundo, a banca está preocupada em avaliar a tua capacidade de entender o mundo de forma crítica e reflexiva. Uma outra dica, que é uma aula cheia de dicas e um papo muito sincero com vocês. Você não vai conseguir ter um bom desempenho em redação, principalmente na banca OCP, com esse perfil aqui, estudando por meio de notícias da atualidade. Não é lendo notícias do jornal, do G1, não é lendo notícias que você vai construir uma base de repertórios, uma base de capacidade crítico-reflexiva suficiente para você escrever uma redação de concurso nesse perfil dissertativo argumentativo. Nesse gênero textual, tipo dissertativo argumentativo, as bancas querem que você tenha capacidade de se posicionar, de emitir uma opinião fundamentada,
de argumentar, de justificar, de explicar os fenômenos. Então, essa capacidade ela é desenvolvida por meio de leituras que são reflexivas. Isso eu entendi ao longo desses anos e essa técnica ela tem surtido muitos efeitos. Pode olhar o histórico dos meus alunos lá no meu Instagram, os depoimentos que tem na minha página, no meu site. A quantidade de alunos que entenderam essa proposta estão indo bem em redação, saindo do zero. Porque não são leituras de notícias de atualidade, não vai cair nada sobre a guerra lá na Ucrânia ou a guerra na Palestina, não vai cair nada sobre isso. Não é isso que a banca quer. Veja que em nenhum momento a banca cobrou fatos e acontecimentos pontuais da atualidade. A banca não quer isso. A banca costuma avaliar outras visões, uma visão mais social, uma visão da relação do homem contemporâneo com o trabalho, a visão do homem contemporâneo com a tecnologia, as redes sociais, a internet. Então, esse tipo de visão, para argumentar num tipo de tema como esse, você precisa ter um posicionamento crítico a respeito do mundo em que você vive. E isso não se constrói lendo notícias de atualidades. É uma percepção minha. O professor Ari pensa assim e tem dado certo. É claro, a minha opinião não é soberana. Não é porque eu falo isso que os outros professores estão errados. Mas na minha prática, na minha experiência, como professor focado em concurso público, são leituras. E aí, claro, entende melhor isso quem lê os repertórios corretos, quem assiste às aulas de teoria de redação corretas, quem entende um pensamento de forma crítica, tá? Vamos continuar aqui. ITEP, Rio Grande do Norte, né? Instituto de Perícia do Rio Grande do Norte, tá? Ano passado também, ó, trabalho remoto no Brasil. Olha aí, ó, mais um tema sobre o eixo trabalho. Já fico alerta, ó, eixo trabalho. É o queridinho. É um queridinho, né? Um dos queridinhos da banca AOCP. Então, eixo trabalho. Já são 3 temas aqui cobrando o eixo trabalho, né? Saúde mental no trabalho, empatia no trabalho e trabalho remoto no Brasil. Olha aí, ó. TRT 1, 2018, banca AOCP. Inclusive, galera, no final da aula eu vou mostrar um modelo pronto de redação com base naquele tema lá da PMDF. Tema cobrado este ano na prova da PMDF de soldado. Vou mostrar um modelo pronto, escrito à mão, inclusive, para essa prova da PMDF, tá? Então, aquele tema sobre desafios da segurança do trânsito, beleza? Olha aí, ó. Alfabetização digital. Como deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos das notícias falsas na sociedade brasileira? Então, olha aí, ó. Como é que as pessoas devem se portar diante da desinformação na internet? De que forma o analfabetismo digital ele contribui para essa propagação de notícias falsas? Veja comigo, vê se você concorda comigo. É mais fácil propagar notícias falsas num país com a população alfabetizada digitalmente? Ou é mais fácil propagar notícias falsas num país cuja população é analfabeta digital e não sabe se portar diante de notícias falsas, não checa informações? É muito mais fácil num país de analfabetos digitais. O Brasil é um país de analfabetos já, né, reais, que não sabem ler e escrever, analfabetos funcionais também, e agora tem essa nova categoria de analfabetos digitais. Então é muito mais fácil propagar notícias falsas num país como o nosso. Beleza, então a banca está questionando isso. Como deve ser trabalhada a alfabetização digital para diminuir os impactos das notícias falsas? Então o tema não são notícias falsas. O tema não é esse. O tema é a alfabetização digital. Como é que você deve trabalhar a alfabetização digital para diminuir os impactos das notícias falsas? Um erro muito comum que a gente percebe, inclusive lá na nossa plataforma, né, é um erro de interpretação. O aluno às vezes até sabe discorrer sobre o tema, mas ele não interpretou o recorte temático da forma correta. Aí ele vai incorrer em tangenciamento do tema. É muito comum tangenciamento por falta de uma boa interpretação. Aí lá tem 2 aulas só sobre interpretação do tema. Vamos lá. Olha, PM Espírito Santo 2018. Ó,
A busca por reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea, causas e consequências. Então, galera, lembrando aí, ó, aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar na minha lista de espera. O meu curso está quase sempre com inscrições esgotadas, mas às vezes eu aviso o pessoal que está na lista de espera. Nesse dia 23 de outubro, eu vou abrir a vagas, tá? Das 8 da manhã às 20 horas da noite. Inclusive, já vou abrir a turma da PM do Corpo de Bombeiros de Pernambuco e também da PC Pernambuco. Então vamos lá. Beleza, quais são os critérios que a banca utiliza, tá? Esses foram os temas que eu consegui encontrar, tá? Você percebe aí que os temas são variados, né? São variados e exigem de você um conhecimento amplo da sociedade. Uma coisa importante que eu preciso falar para você é o seguinte, ó, existe um padrão de correção da banca, a OCP, e ela sempre utiliza esse mesmo padrão aqui, ó, com esses mesmos critérios. O que vai mudar? O que vai mudar é a quantidade de pontos. Então, por exemplo, tem concurso que a redação vale 20 pontos. Né? Tem outro concurso que a redação vale 10. Então o que vai mudar é essa quantidade de pontos aqui. Mas os critérios são sempre esses aqui, esses 5 critérios, tá? Uma coisa importante de falar. Ó, talvez você não tenha entendido ainda que redação é uma matéria que precisa ser estudada assim como você estuda português, assim como você estuda informática, assim como você estuda direito penal, legislação. Um ponto na redação tem o mesmo peso que um ponto na prova de português. Agora eu te pergunto, é mais fácil conseguir um ponto na prova de português ou um ponto na redação? É claro que é um ponto na prova de redação. Então, só que quantas pessoas você conhece que mandam bem em redação? Pouquíssimas. Então, por exemplo, recentemente, agora no mês passado, nesse mês, na verdade, de outubro já, saiu o resultado da PM Santa Catarina, cargo de soldado. Né? E aí, o que eu observei? Olha só como a redação é importante. O candidato que estava na posição 500, né, entre o candidato que estava na posição 500 e o candidato que estava na posição 1100, ó, entre o candidato da posição 500 e o candidato da posição 1100, ou seja, 600 posições de diferença, havia apenas meio ponto de diferença. Então, o candidato estava na posição 1100, fez meio ponto a menos do que o candidato estava na posição 500. Isso acontece em todos os concursos de carreiras policiais, gente. É comum demais. Então vamos lá. Outra coisa que eu observei. Esses 600 candidatos que estavam aqui, ó, entre 500 e 1100, todos fizeram menos de 80% dos pontos na redação. Então, olha, teve gente que fez menos pontos que eles na prova objetiva, mas fez 1,5 ponto a mais na redação, fez 1 ponto a mais na redação e ficou lá dentro das vagas, lá entre 200 e 300. Então, gente que fez meio ponto a menos na redação ficou lá em quase 1100. Então não adianta. Tem gente que faz 1 ponto a mais do que muito mais gente vai ganhando posições. Da mesma forma que quando você vai mal na redação, você vai perdendo muitas posições. Ainda mais num concurso como esse, que vão ser corrigidas mais de 14 mil redações. Então, quanto melhor você for na redação, maiores são as suas chances de passar em concurso. Principalmente nesse concurso da PM, do Corpo de Bombeiros e da PC Pernambuco. Uma coisa que acontecia comigo, uma experiência minha. Eu não era um candidato bom de prova objetiva, mas eu passei em 8 concursos públicos. Desses 8, eu passei em 4 em primeiro lugar. E aqui eu não estou me vangloriando, não. Estou contando minha história para te estimular. Tá? Eu sou do Nordeste também, mas bora lá. O que acontecia? Eu não era um candidato tão bom de objetivo. Eu ficava sempre ali entre 80% dos pontos, 85%, num platô. Dificilmente eu passava disso. Mas, por que eu passava entre os primeiros lugares? Eu sempre ia bem em concurso público. Porque eu ia muito bem na redação. E a maioria esmagadora dos meus concorrentes não ia bem na redação. Tá? Então, como eu sabia disso, eu sempre trabalhava para gabaritar a redação, porque eu sabia disso. Então, tinha gente que fazia 95% dos pontos na objetiva e ficava muito atrás de mim. Porque eu fazia muito mais pontos na redação. Então, a redação tem esse poder de jogar você para cima. Então, não perca essa chance. Trate a redação com seriedade. Trate a redação como uma matéria, como qualquer outra. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Ó, esses são os critérios, né? Atendimento e desenvolvimento do tema. Que é você não tangenciar o tema, fazer uma boa interpretação do tema, tá? Coesão
coerência, atendimento à estrutura textual, então o texto tem que ser dissertativo argumentativo. Muita gente perde ponto aqui, tá? Porque faz textos meramente expositivos, tá? Então isso é muito comum. Informatividade e argumentação, então capacidade de aprofundar as ideias. Tá? Isso que a gente ensina nos cursos e tal. Então mesmo que você esteja começando do zero, dá para aprender. E a parte gramatical, né? A modalidade gramatical. Então esses são os critérios tradicionais usados pela banca OCP. Mas vamos lá. O tema da redação aqui, eu não vou nem ler os textos motivadores, você pode pausar e ler com calma, com atenção. Já vou direto aqui para o tema, tá? O tema cobrado na PMDF, tá? PMDF, cargo de soldado, este ano, de 2023. Ó, desafios para promover a segurança no trânsito brasileiro, tá? Uma coisa interessante, eu vou entregar 100% dos temas da banca OCP escritos à mão assim, tá? Todos os temas cobrados pelo IBFC nos últimos 5 anos, eu vou entregar em modelos prontos, escritos à mão, do jeito que tá aí, para você enxergar como escrever. Acho que já tem metade dos temas lá prontos, em PDF, tá? Escritos à mão. E aí eu vou fazer a outra metade até o início do mês de novembro. Já vai ter tudo na turma lá da PM Pernambuco. E do Corpo de Bombeiros também, e da PC Pernambuco. Vamos lá. Então aí, ó, olha a introdução. Então eu fiz a introdução aqui com 5 linhas. Não há uma regra, você não é obrigado a fazer uma redação com 5. O que a introdução tem que ter são os elementos básicos da introdução, que são tese e argumentos. E, eventualmente, um repertório. Não é obrigatório também colocar repertório, mas é bem-vindo. Vamos lá. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil possui um trânsito que ocupa o 4º lugar entre os mais violentos do continente americano. Por isso, promover a segurança nesse âmbito constitui-se como um desafio, tá? Como um desafio. Então, a minha tese é de que promover a segurança no trânsito brasileiro é um desafio. É um desafio, tá? Entre as possíveis causas de tal conjuntura está a hipótese de que a internalização de certas condutas, dada a cultura da transgressão e a rotina na modernidade, dificulta o estabelecimento da consciência em torno do problema. Então, gente, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo para vocês que promover um trânsito seguro no Brasil, que é o tema, desafios para promover a segurança no trânsito, promover um trânsito seguro no Brasil é um desafio. Isso essa é a minha tese, tá? Essa é a minha tese, é um desafio. Mas por que é um desafio? Preciso desdobrar a minha tese em argumentos. Então, é um desafio porque, é um desafio porque, eu tenho a internalização de certas condutas, dada a cultura da transgressão. Então, no Brasil, há uma cultura da transgressão. Há uma cultura do jeitinho brasileiro, de ultrapassar o sinal vermelho, de não parar na faixa, de, não vou botar meu carro aqui na faixa na vaga de idoso, é só um minutinho. Não, rapaz, é dirigir embriagado. Então, há essa internalização de uma cultura da transgressão. Então, eu estou dizendo para vocês que é um desafio garantir a segurança no trânsito, promover a segurança no trânsito, porque existe essa cultura. Então, é o primeiro argumento. Seguindo aqui, o estabelecimento da consciência em torno do problema. Então, o brasileiro, em virtude dessa rotina da modernidade, ou seja, que rotina é essa? Em que todo mundo tem que estar no celular o tempo inteiro, olhando as atualizações, trabalhando no celular, se comunicando, tá? Buscando o tempo inteiro a produtividade, buscando resultados, trabalhar mais, e naturalmente as pessoas que trabalham muito vão ficar mais estressadas. Então, essa rotina da modernidade também dificulta, porque esse indivíduo vai estar no trânsito, vai estar olhando o celular, vai estar vindo de um dia de trabalho muito cansativo, vai estar estressado. Então veja, eu acabei de estabelecer na minha introdução um repertório, que é bem-vindo, a minha tese e meus 2 argumentos. Tá? Então olha só, a qualidade desse texto. Não é porque fui eu que fiz, não.
mas é porque está bem estruturado. Inclusive, você pode já comentar aí para mim qual a sua opinião sobre isso aqui, né? O que você está achando desse modelo. Agora vamos analisar o primeiro argumento, aqui das linhas 6 até as linhas 15, tá? É muito legal ler esses modelos prontos porque você aprende muito com eles. Você vai enxergando no passo a passo como escrever, tá? E aí lá no nosso curso tem mais de 70 modelos prontos para vocês lerem sobre vários e vários temas, tá? É um exercício muito bacana. Muita gente aprende redação só lendo os modelos prontos, tá? Vamos lá. Cabe discorrer primeiramente sobre um dos principais obstáculos à promoção da segurança no trânsito no Brasil, a cultura da desobediência às leis. Lembra que eu falei aqui na introdução, ó? Cultura da transgressão? Essa cultura aqui. Então aqui eu trouxe um tópico frasal, resumindo o meu argumento. Aí, ó, se por um lado o popularizado jeitinho brasileiro evidencia uma habilidade de flexibilização diante das adversidades, por outro, revela uma dimensão de abandono às regras como característica estrutural da sociedade. Veja, galera, uma coisa importante, muitos alunos ficam muito preocupados qual repertório trazer. Gente, olha só, no desenvolvimento, eu estou trazendo aqui a minha opinião, o que eu penso, o que eu enxergo no tema. Não se apegue tanto a repertórios. Eles são importantes? São, mas eles são elementos acessórios. Primeiro tem que vir a tua opinião, o teu ponto de vista, o desdobramento do teu ponto de vista, tá? Esse que eu estou fazendo aqui agora. Aí, ó, desse modo, pode-se dizer que a transgressão habita o imaginário coletivo enquanto dado da cultura, fato que é agravado ainda pela impunidade recorrente. Então, tudo que eu estou falando aqui é para justificar a minha opinião lá da introdução lá da tese de que a cultura da transgressão dificulta a promoção da segurança no trânsito do Brasil. Beleza? Aqui na linha 10, ó. Como consequência disso, diversos setores são afetados por tal perspectiva, entre eles a direção. 2 pontos. Dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, disputar ilegalmente corridas, os chamados rachas, ou transportar mais passageiros do que o tolerado. Por exemplo, embora sejam crimes frente ao Código de Trânsito Brasileiro, são ações rotineiras associadas a situações de entretenimento ou expressão de poder. Portanto, tais hábitos de negligenciar ordenamentos em prol de interesses individuais atuam como elementos de brasilidade e, por sua vez, entraves à defesa da vida. Veja, eu não fiquei o tempo inteiro tentando citar repertório, citar frases de filósofos. Não, olha só, o desenvolvimento, a argumentação, e é aquilo que a banca fala lá no critério, a argumentação e informatividade, é a tua capacidade de desdobrar, de trazer exemplos, de justificar o que você está falando sobre o teu argumento. Então, tudo que eu fiz aqui foi na tentativa de provar o meu ponto de vista. Veja que nesse argumento 1 aqui, nesse parágrafo, eu não trouxe nenhum repertório. Tá? Nenhum repertório, nenhuma frase, nenhum livro, nada. Mas está muito bem desenvolvido, já é suficiente. Beleza? Então não se preocupa tanto em decorar repertórios, frases prontas, enfim. Tá? E eu te garanto, se você levar a sério o meu projeto, a minha proposta de redação, você vai conseguir escrever desse jeito aqui. Eu te garanto. Tudo aqui tem uma lógica, um passo a passo, tá? Continuando aqui, ó. Agora eu vou falar sobre aquela coisa dos comportamentos perigosos, né? Que é o argumento 2 aqui, ó. Transgressão, a cultura da transgressão, né? Essa cultura da transgressão aqui, ó. E em 16, ó. Além disso, é importante destacar a naturalização de comportamentos perigosos. São traços da vida moderna a efemeridade das experiências e a sobrecarga de trabalho, fomentadas pelo modelo de produção e consumo capitalista. Com isso, sentimentos de pressa, ansiedade ou impaciência transformam-se em estados permanentes e, de modo radical,
institui uma nova percepção do tempo, a partir da qual vive-se, entre aspas, um tempo em que estamos constantemente correndo atrás. O que ninguém sabe é correndo atrás de quê, conforme atestou Zygmunt Bauman. Outro aspecto da modernidade é a dependência de telefones móveis. Para designar esse sintoma, cada vez mais presente na população, cunhou-se o termo nomofobia, entre aspas, que é um termo ainda estrangeiro. Ou seja, o medo irracional de ser impedido de usar o celular. Nesse sentido, da rotina, despontam uma aceleração sistemática e um uso exacerbado do aparelho telefônico, que funcionam como fatores de risco à direção segura. Fazem com que motoristas excedam o limite de velocidade máxima permitida e se distraiam, potencializando as chances de acidentes graves. Tá? Olha aí o nível da argumentação. Gente, aí alguém vai me perguntar assim, professor, posso escrever a redação com letra de forma? Essa letra está certa? Pode. Qualquer letra é aceita. Se vai escrever com letra de forma, a única preocupação que você tem que ter é diferenciar as iniciais maiúsculas das minúsculas, tá? Agora, a conclusão, e é importante dizer, a conclusão de concurso público não é igual ao Enem. Você não precisa trazer tantas propostas de intervenção, tantos elementos como no Enem. Basta uma proposta de intervenção, basta um... Enfim, é mais simples, tá? Então, linha 26 aqui, ó. Logo, para que a segurança no trânsito seja garantida, é necessário o esforço de ultrapassar barreiras impostas por condutas internalizadas e tidas como corriqueiras no país. Então, retomei aqui meus dois argumentos. Dessa maneira, o poder público deve viabilizar ações de combate a tais pensamentos por meio de medidas de conscientização regulares, habilitados e do fortalecimento da legislação. Assim, a problemática será mitigada. Então, meus amigos, esse aqui foi um modelo de redação. Deu trabalho para fazer, mas está de boa. É assim mesmo, a gente entrega o melhor para vocês aqui de graça. Claro que a gente entrega muito mais dentro do nosso curso. Quer entrar na minha lista de espera para ser avisado das minhas próximas vagas? Está aqui na descrição o link para você entrar, tá? Então é isso, um forte abraço, espero que você tenha gostado da aula. Dá o like, se foi bom para você, se foi útil, se fez você melhorar um pouco a percepção sobre a banca OCP, dá o like, se inscreve no canal, fico muito grato. Tamo junto, vou fazer muito mais conteúdos para vocês. Então é importante que você entre no meu canal aqui para você ser avisado dos meus próximos vídeos de redação 100% focados na PM Pernambuco, Corpo de Bombeiros de Pernambuco e PC Pernambuco. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço, hein? Tamo junto. Valeu!